Olá, turma do sexto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e hoje nós iremos iniciar mais uma aula nossa sobre o Egito Antigo, tá? A nossa aula de hoje é para entender um pouco mais sobre como que começou a história do Egito Antigo e dessa grande civilização. Primeira coisa de tudo, no seu grupo do WhatsApp da nossa turma tem as fotos do quadro da nossa aula. Peço que você vá lá nas fotos de hoje, copie o que está no caderno e assista essa minha aula aqui para que você possa entender o conteúdo no modo geral, tá? Então vamos entender o seguinte. Nós temos, lembra da pré-história? Nós temos uns grupos chamados de grupos nômades, que são aqueles grupos que não possuem residência fixa, não é verdade? Eles estão sempre em constante mudança. E aí, com o passar do tempo, com o passar da evolução, esses grupos se tornam sedentários, não é verdade? E quando eles se tornam sedentários, eles querem ter uma residência fixa. Então, olha só. Estava lá caminhando vários grupos e aos poucos, grupo por grupo, foi parando nas margens do rio Nilo para descansar, para tomar uma água, para conseguir às vezes plantar. Eles perceberam que ali na margem do rio era um espaço muito fértil, porque parece que a água é como se fosse mágica. Por onde a água doce passa, o solo fica fértil. Eles perceberam que era mais fresquinho ali, que dava para eles não passarem sede. Lembrando que o Egito fica no meio do deserto. Então eles pegaram e se fixaram ali na margem do rio Nilo, tá? E aí quando isso acontece, quando acontece essa fixação na margem do rio Nilo, vão formando pequenos grupinhos, né? E esses grupinhos serão chamados de nomos. Anotem isso também está no quadro, mas façam um círculo, façam um xizinho, porque isso vai ser conteúdo de prova, tá? Os grupos que se formaram à margem do rio Nilo são chamados de nomos, beleza? Olha só, a história do Egito, ela é dividida em dois grupos. O primeiro grupo, ele chama-se pré-dinástico. E o segundo grupo chama-se dinástico. O pré-dinástico é justamente quando você tem esses grupinhos que estão se fixando à margem do rio Nilo. É justamente quando esses grupos estão se organizando ali, iniciando o processo de mudança para o rio Nilo. E nesses grupos, esses grupos são chamados de nomos, lembrem disso. E cada nomo vai ser diferente e vai ser independente do outro. Então, olha só. Suponhamos que esse meu apagador aqui, ele é um nomo, beleza? Ele é um povoado que está à margem do rio Nilo. E esse meu carregador aqui, ele é outro nomo. Ele é outro povoado que está à margem do rio Nilo. Cada nomo vai ter a sua organização, a sua religião, a pessoa que vai comandar um nomo. E essa pessoa que vai comandar cada nomo chama-se nomarca. Anotem isso, que isso é importante. A pessoa que vai comandar cada nomo chama-se nomarca. Galera, prestem atenção aqui. O Egito tem duas organizações, não é? Duas divisões históricas. A primeira divisão é do período pré-dinástico. E nesse período pré-dinástico, eles estão se desenvolvendo, estão se fixando ainda à margem do rio Nilo. Então, no período pré-dinástico, nós ainda não temos faraó, nós temos os nomarcas. E cada nomarca manda no seu nomo, tá? Então, olha só, imagina que esse meu apagador aqui, novamente, que ele é o rio Nilo, tá bom? Então, você vai ter vários povoadozinhos aqui do lado, vários outros povoados aqui desse lado. E cada povoado vai ter o seu líder, vai ter a sua própria organização. Cada povoado chama-se nomo. E cada nomo tem o seu chefe, que é o nomarca, beleza? A respeito ainda do período pré-dinástico, como eles ainda estão entendendo como é que funciona o rio Nilo, como eles ainda estão se adaptando àquela realidade, muitas pessoas morreram. Porque vocês se lembram que o rio Nilo, ele tem a sua baixa e a sua alta, não é verdade? Durante um período do ano, o rio Nilo, ele fica mais vazio, mais sequinho.
E durante outra parte do ano, o rio Nilo fica mais cheio. Então, é como se esse meu apagador aqui novamente fosse o meu rio Nilo. E durante a sua cheia, essa parte inteira aqui, ó, fica coberta de água. E aqueles povos que estão morando bem aqui, ó, na margem do rio, vão ser inundados, né? Possivelmente mortos. E quando o rio está na sua baixa, essa água que se expandiu, ela recoa, ela retrai, tá? Até que as pessoas que moram ali no Egito conseguiram identificar quando seria a baixa e quando seria alta, demorou demais, tá? Então, por isso que o período pré-dinástico é o período que eles ainda estão se adaptando no rio Nilo, que eles têm os seus grupinhos, que eles estão vendo como é que funciona o rio Nilo, que muitas pessoas morreram porque justamente não sabiam quando é que viria a cheia, a pessoa estava vivendo ali sua vida normal, vivendo ali normal, dormindo ali na sua casinha, e de repente o rio Nilo começava a encher. Então muitas pessoas foram morrendo com isso. Então existe um pré-requisito para que as pessoas possam morar ao redor do rio Nilo. Elas têm que conhecer como o rio Nilo não é verdade? Porque se elas conhecem quando o rio Nilo tem a sua baixa, elas conseguem morar ali. Quando elas conhecem que o rio Nilo tem a sua alta, elas conseguem sair dali para outros locais, não é? E depois voltar para o rio Nilo. Então isso demorou bastante, tá? Entre o período pré-dinástico ainda, nós temos um grande nomarca chamado Namés. Só um minuto. Nós temos um grande monarca chamado Menés, desculpem. E o Menés, ele era uma pessoa muito ativa, conhecia o rio Nilo, conhecia a agricultura, conhecia sobre tudo. Fazendo somente um parêntese rapidinho. Na nossa aula passada, em sala de aula, eu expliquei que o rio Nilo, quando ele está na sua baixa, que ele está mais sequinho, ele é ótimo para plantação aqui nesse território do lado. Por quê? Quando ele está na sua cheia, na sua alta, o rio era originalmente só isso aqui, não é verdade? E quando ele está na sua cheia, a água ela começa a expandir, começa a ir para cá, não é? Quando ele está na sua baixa, que a água recoa, todo esse espaço aqui que tinha sido banhado pelo rio Nilo está excelente para a plantação. É nesse momento que eles começam a plantar, depois eles colhem. É nesse momento que eles começam a fazer os diques, que são aqueles buracos que tem no rio Nilo. Imagina só que a minha mão aqui é o rio Nilo, tá? Nesse espaço daqui não tem água, nesse espaço daqui não tem água. Para que possa haver água, eles têm que cavar um buraco. Imagina só que esse meu dedo aqui é um buraco, tá? Eles cavam um buraco e agora a água que passava somente aqui vai passar aqui também, tá? Então, até mesmo para isso, entender a baixa e a cheia do rio Nilo é importante para que eles possam saber quando plantar, quando colher, quando abrir os diques, que são os espaços para que a água possa chegar em outros locais. Então é importante que eles saibam de tudo isso. E esse cara, o Menés, ele tinha conhecimento sobre tudo isso. E lembra que o Egito ele era dividido em vários nomos com os seus nomarcas? Esse cara, o Menés, sabe o que ele faz? Ele une todos os nomos e ele se torna, ao invés de ser o grande nomarca, ele se torna o faraó. É aí que nasce o primeiro faraó. Lembra que eu falei para vocês? O primeiro faraó é aquela pessoa que trabalhava muito, que ajudava muitas pessoas? Pois é, aqui está, é o Menés, o primeiro faraó. A partir de agora o Egito se torna centralizado, nós não temos mais os nomos, as divisões, agora o Egito é uma coisa só. E nós teremos um faraó. Isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Um beijo e tchau!